Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Vinícius Oliveira e eu tô aqui para falar um pouquinho com você nessa nossa série de vídeos a respeito de desenvolvimento de carreira, como é que a nossa aprendizagem, como é que aprender pode contribuir para o nosso processo de desenvolvimento de carreira. Como é que aprender pode ajudar no nosso planejamento de carreira, pode ajudar a gente a ter uma carreira mais estável, uma carreira mais organizada e uma carreira de sucesso, a carreira que a gente sempre sonhou. Veja só, quando nós aprendemos alguma coisa, nós saímos do ponto que nós estamos e chegamos no ponto que nós queremos. Ou nós saímos de uma condição do não saber para uma condição de saber alguma coisa. Como você já tem acompanhado nessa série de vídeos. Se não acompanha ainda, volta a alguns vídeos anteriores, dê uma olhada que eu falo sobre o que é desenvolvimento de carreira, o que é planejamento de carreira, falo das atividades que ajudam a evoluir na nossa carreira. Então, isso que eu vou falar hoje, na aula de hoje, falar sobre aprendizagem, você vai ter que aprender aquelas tarefas evolutivas para evoluir na tua carreira. Então essa aula é uma aula que vai complementar tudo aquilo que nós já viemos falando até hoje. A aprendizagem é um processo. E é também um processo que ajuda no processo de desenvolvimento de carreira, na vida que nós levamos profissionalmente. A vida profissional e a vida pessoal, elas se imbricam, elas são basicamente duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, elas não se dividem. Nós precisamos aprender com a vida pessoal, aprender com a vida de trabalho, com a vida profissional. A aprendizagem é a base de uma vida de trabalho estável, organizada e basicamente para uma vida de sucesso profissional. Então, eu gostaria de ensinar para você 3 formas de aprendizagem. No final desse vídeo você vai conseguir entender. Eu vou deixar uma tarefinha para você e veja só, vai te ajudar demais no processo do seu desenvolvimento de carreira. A sair do ponto que você está, a aprender a ser aquilo que você pretende ser na sua vida profissional. Então vamos nessa. O que é aprendizagem? Aprendizagem é o processo de aquisição de informações e comportamentos novos relativamente duradouros, que tem uma função específica de modificação no nosso comportamento e no nosso psiquismo. Tudo que nós aprendemos tem que ter uma função, a função de modificar o nosso comportamento e modificar a nossa mente, modificar as nossas questões pessoais, as nossas questões emocionais. Então, se você hoje, vivenciando a tua carreira, o teu processo de desenvolvimento de carreira, o teu planejamento, não consegue alguma coisa, vai ser por meio da aprendizagem que você vai conseguir. Se você não tem ideia do que você quer ser, vai ser aprendendo a ser alguma coisa que você vai conseguir desenvolver. Então, por exemplo, se você sonha em ser um determinado profissional de sucesso na tua área, seja na psicologia ou em qualquer outra profissão, você só vai conseguir ser aprendendo. A aprendizagem, ela serve para algumas coisas e só para contextualizar, ela serve basicamente para a nossa sobrevivência. Por exemplo, sem a aprendizagem, nós não evoluímos como seres humanos. E se nós não evoluímos como seres humanos, nós também não evoluímos profissionalmente sem a aprendizagem. Basicamente, nós precisamos aprender o tempo todo. Nós precisamos da aprendizagem para tudo e para todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos da aprendizagem para escrever, para ler, para dirigir, para andar de bicicleta, para gostar de alguma coisa. Nós precisamos da aprendizagem para tudo. Ela é a base, ela serve para a nossa sobrevivência. A essência da aprendizagem, então, ela é a modificação no comportamento e no psiquismo. Veja só, aquilo que você não sabe, e ela modifica para que você passe a saber. Em relação à sua carreira também é a mesma coisa. Aquilo que você não consegue hoje alcançar, fazer com muita maestria, você pode conseguir fazer, desenvolver habilidades, até mesmo gosto, interesse por uma atividade que você não faz muito bem ou você não gosta de fazer, você pode aprender e desenvolver na tua vida de trabalho. Uma outra coisa é, por meio da aprendizagem, você pode avaliar a situação à tua volta e aprender com a situação. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. A aprendizagem também, ela serve
para criar alguns hábitos. O que significa isso? Ela serve para te deixar mais habituado às suas atividades do dia a dia e fazer com que você evolua. Não sei se você lembra, mas você precisa de atividades como, por exemplo, especificação, implementação, você precisa de consolidação, precisa de progresso e você precisa fazer essas coisas meio que habitualmente. O hábito serve para quê? Para que você gaste menos energia, para que você sofra menos. Quando você se habitua a fazer exercício físico, quando você se habitua a comer um determinado alimento, quando você se habitua a acordar cedo, quando você se habitua a cortar o cabelo, fazer a barba, cortar a unha, pintar a unha, fazer essas coisas, isso torna-se menos cansativo. E o hábito, ele demora um tempo para se firmar. É por meio da aprendizagem que nós nos habituamos. Eu aprendo a cada dia um pouquinho, e isso vai se tornando parte da minha natureza, parte da minha individualidade. Na nossa carreira é mais ou menos assim. Por exemplo, eu precisei, para me tornar psicólogo e para me tornar professor, me habituar com a vida de psicólogo e com a vida de professor. Eu precisei aprender, tornar em mim hábito aquilo que ainda não era, como por exemplo organização, estudos, rotina. Tudo isso torna-se hábito no dia a dia. Eu precisei me interessar por algumas coisas que não me interessavam e tudo isso é, de certa forma, possibilitado pela aprendizagem. Então veja só. A aprendizagem é a base da vida e também é a base da vida profissional, da vida pessoal e da vida profissional. Veja então o que acontece quando nós aprendemos. Nós saímos de um ponto A para um ponto B. Talvez de um ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, nós vamos variando essa gama de possibilidades do vir a ser. Nós podemos nos tornarmos aquilo que nós queremos a partir da aprendizagem. Hoje eu sou alguma coisa, amanhã eu posso ser outra. Existe um conceito na psicologia vigotskiana que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é o seguinte: o que eu sou e o que eu faço hoje abre possibilidade para eu me tornar e eu aprender a fazer outra coisa amanhã. Amanhã no sentido figurado, né? Mas eu posso aprender outra coisa. Então, se eu sei escrever, abre espaço para eu escrever uma frase. Se eu sei escrever várias palavras, abre espaço para eu escrever uma frase, por exemplo. Então, se eu sei várias habilidades, eu posso transformar essas várias habilidades em possibilidades profissionais. Agora, se eu sei múltiplas coisas dentro de uma mesma profissão, eu posso encadear essas coisas para me estabilizar profissionalmente. Se eu sei muitas coisas sobre mim, sobre o ambiente, sobre a situação externa, sobre os outros que estão dentro da carreira, eu posso organizar essas informações para ter uma carreira organizada e estável. Por isso, nós precisamos entender o seguinte: existem mais outras possibilidades, mas existem basicamente 3 tipos de aprendizagem. A aprendizagem por associação, a aprendizagem por observação e a aprendizagem por imitação. E aqui que entra a parte da carreira estável, da carreira organizada, da carreira de sucesso, da carreira que você sonha para a tua vida, da carreira dos teus sonhos. É basicamente o seguinte: é você poder associar as tuas próprias experiências, você observar o que está acontecendo à tua volta e você imitar pessoas de referências. Então veja só, quando nós associamos um fato ao outro, nós aprendemos com esse fato. Quando nós associamos um evento ao outro, nós aprendemos com esse fato. Quando eu associo que sentar e ler me faz aprender, eu gosto de ler mais para aprender mais. Quando eu associo uma palavra a outra, quando eu associo uma ideia a outra, eu começo então a entender que as coisas elas têm significado, elas têm ligação uma coisa com a outra. Quando eu ligo o fato de eu fazer mais trabalho, eu ganho mais, que eu organizo mais minha rotina, eu fico mais produtivo, é a associação. Minha própria experiência me faz associar as coisas. Eu vou dar um exemplo só para você entender. Quando eu organizo mais o meu dia, quando eu acordo e sei o que eu quero fazer e eu consigo fazer, eu sei que eu termino o dia um pouco mais feliz, um pouco mais contente. Então, eu tendo a fazer tudo para que eu consiga executar essa minha rotina. Então, isso é associação. Isso me estabiliza, me organiza, me faz ficar mais feliz. Então, veja só, observação. Observação é a possibilidade de você entender-se
como pessoa, entender os outros que estão na tua carreira, entender a tua carreira como um todo. Isso te estabiliza de uma forma que você não tem ideia. Quando você olha, você fica um passo à frente. Observa, olha, essa talvez seja a principal dica dessa aula, desse vídeo. Você aprender a observar o que está acontecendo com você, com os outros da tua volta e com a profissão de maneira geral, com o mundo e também com o mundo do trabalho relacionado à tua profissão. Por exemplo, toda vez que eu me observo, sei que eu estou feliz ou infeliz com a minha carreira, que eu estou em sofrimento, que eu estou desorganizado, eu preciso parar e refletir. Toda vez que eu percebo que as pessoas também estão desorganizadas, ou quando elas estão bem, ou quando elas estão fazendo determinadas coisas, eu preciso observar isso para fazer mais ou menos parecido, que tem a ver com o próximo item que a gente vai conversar. Quando eu vejo que a profissão em si está caminhando para um rumo, como por exemplo, agora as profissões estão se digitalizando mais, estão ficando mais no online, por exemplo, mais no home office e assim por diante. A gente precisa pensar mais por esse caminho e tal. É tudo por meio da capacidade de observação e associação que nós fazemos isso. É uma capacidade cognitiva de abrangência que nós temos. Nós precisamos ter consciência disso. Quando eu tomo consciência disso, eu passo a me localizar melhor, me organizar melhor e me estabilizar profissional, pessoal, emocionalmente, tá bom? E socialmente também. E o terceiro tipo de aprendizagem, que essa nos possibilita, assim, dar um passo adiante, ficar um passo adiante da nossa carreira, é a possibilidade de imitação. Todas as crianças aprendem por imitação. Por exemplo, quando um professor, uma professora desenha uma letra na lousa, escreve uma letra na lousa, a criança ela copia, ela imita isso do professor. Nós podemos, nos primeiros passos da nossa carreira, imitar os profissionais de referência que nós temos. Se você não tem profissional de referência, começa a elencar profissionais que você tem como referência de sucesso para você começar a fazer coisas parecidas com esse profissional. Então veja só, a tarefa de hoje é o seguinte: você precisa começar a entender-se profissionalmente, a escrever quem é você na sua vida profissional e também elencar pelo menos 3 pessoas de referências. Quem são as 3 referências que você tem para você começar a associar o que ele faz com o que você pode fazer, imitar as atitudes dessas pessoas para você começar a citar essas pessoas nas suas atitudes, fazer coisas parecidas com essas pessoas nas suas ações. Quando você aprende observando, olhando as outras pessoas, isso te dá uma base maior para ter uma sustentação, para ter uma carreira mais sob seu controle, mais segura e a carreira que você pretende ter. Veja só, quando uma pessoa vai construir uma casa, quando ela vai comprar um carro, quando ela vai fazer alguma coisa que seja para ela, de um determinado gosto que ela vai satisfazer, o que ela faz? Ela dá uma olhada em volta, ela pesquisa modelos, ela vê o que está acontecendo à sua volta. Na nossa carreira também pode ser assim. A gente pode observar o que tem em volta, o que é mais legal, o que é mais bonito, o que tem mais resultado, para ver o que combina também com a gente, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, com a nossa visão de mundo, com o crivo pelo qual nós enxergamos o mundo e assim por diante. Então, tudo isso contribui a aprender sobre a gente, sobre o mundo e sobre as pessoas que estão na nossa carreira, possibilita que a gente organize, possibilita que a gente se estabilize profissionalmente. Então, veja, o que você já associou para organizar melhor a sua carreira. Veja o que você consegue observar sobre si, sobre os outros e sobre o ambiente e o que você consegue imitar das pessoas que você tem de referência. A aprendizagem ela te tira de um ponto que você está e te leva a um ponto adiante. O que você não sabe ainda e que vai te dar o pulo do gato, que vai te levar adiante na tua carreira. O que você não sabe, mas você deveria saber. O que a outra pessoa sabe e que fez ela chegar onde ela chegou e você não sabe. Isso, quando você passar a saber, talvez essa consciência vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, tá bom? Vai chegar na carreira dos seus sonhos, na carreira organizada que você pretende ter, na carreira estável que você pretende ter, tá bom? Eu fico por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar aqui embaixo os vídeos que você quer que eu grave. Um grande abraço e até a próxima aula. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de te convidar a me seguir no Instagram, @ViniciusOliveiraProf,
Tem muito conteúdo legal por lá, não vai perder, hein?